mais um episódio do Emocional Cast. Eu tô muito feliz com o convidado que eu trouxe hoje para vocês. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Por que esse assunto é importante na minha percepção? Primeiro porque nós não percebemos muitas vezes o quanto as nossas relações elas se tornam abusivas, elas se tornam dependentes, elas se tornam difíceis e a gente vai entrando num piloto automático e isso acaba atrapalhando todas as áreas da nossa vida. E também quando o ciúmes passa do limite. Nós vamos falar sobre esse assunto com vocês e eu estou muito feliz de ter uma pessoa que eu considero especialista, uma pessoa que eu considero demais. E obrigada por estar aqui, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade, Lu. Muito Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você contasse um pouquinho para as pessoas que vão nos ouvir quem é o Marcelo. Você pode dizer sobre a sua formação, sobre quem é você internamente, além da tua vida profissional, mas eu acho que é super importante, até por uma questão de conexão, as pessoas acreditam em pessoas, né? E eu acho que do mesmo jeito que eu me conectei com você, outras pessoas que estão aqui, com toda certeza, vão se conectar. Legal, obrigado. Então, eu sou médico em primeiro lugar, médico psiquiatra. Passei um bom tempo aí estudando, né, transtornos do controle de impulsos no Instituto de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas da USP. Fiquei 6 anos aí neste ambulatório. E entre os temas aí, entre os atendimentos que a gente fazia, era justamente de amor e ciúme patológicos, né? A gente poderia falar de outros transtornos, como jogo patológico ou dependência tecnológica de internet, que está tão em voga hoje, compras patológicas, né? Entre outras coisas, mas eu quis trazer hoje aí, acho que tinha bastante a ver com você, com aquilo que você traz com o seu público, né? Com o que o público lida de maneira geral e dada a importância que eu tenho visto aí no pronto-socorro, né? Que eu tenho percebido as pessoas em sofrimento, né? Buscando pronto-socorro, às vezes pensando em suicídio, tentando suicídio por conta disso, né? Mas dando continuidade aí à minha apresentação, né? Eu já vou pulando aí E tá em casa, então você faz o que você fala como você quiser. Obrigado. Eu tô realmente me sentindo em casa, eu agradeço por isso. Eu, além de médico psiquiatra, já sou formado já há alguns anos, aí tenho uma estrada pela frente, já atuei em várias áreas aí dentro da psiquiatria, tanto em áreas de atenção primária, saúde, em medicina da família, dando suporte a médicos, como em CAPs, centros especializados, e níveis quaternários, até que é o Hospital das Clínicas, né? Então, super especializados. Eu faço também meu atendimento aí no meu consultório ambulatorial, hoje por telemedicina. Depois da pandemia, a gente teve essa possibilidade a mais de atender, né, o público. Uma facilidade, entenda, né? Mas além disso, eu também pratico meditação desde os 14 anos de idade. Já fui 3 vezes para a Índia. Delícia. Numa próxima você me convida, por favor. Sim. Com certeza, já está convidada. Pouco, né? Entrou, né? Me convida, por favor, porque eu tenho muita vontade de entender um pouquinho desses processos lá. Né? Lá é a mãe, né? A casa, da meditação. Que legal, de fato né? E é engraçado que eu nunca tive vontade de ir pra Índia. Olha só, aconteceu. Mas quando eu fui num retiro de yoga, eu tava fazendo uma formação em yoga. Mas eu já meditava, né? E só que quando eu fui pra lá pela primeira vez, eu me apaixonei. É um caos, assim, mas é um caos, é algo difícil da gente explicar, sabe? E no meio desse caos a gente acaba se encontrando, de fato, né? E é claro que eu saí do caos para ir para um ashram, né? No interior da Índia, onde não tinha nem energia elétrica, basicamente, então a gente ficava sem celular. E foi uma delícia, né? Eu passei 15 dias, a gente fez também retiros de silêncio, né? Então são várias experiências bastante interessantes, muito legais.
e que nos permitem, né, abrem aí um acesso à reflexão e a gente olhar mesmo os nossos comportamentos e a maneira como a gente está encarando e lidando com as nossas relações e com o mundo, né? Que legal isso, né? Porque acredito eu que a meditação é a porta de entrada para quem nós somos de verdade, né? Para olhar lá para dentro, para o mais íntimo. É através da meditação que vamos ganhando e construindo a nossa consciência. Muito legal, Mar. Assim, indo nesse sentido, né, que você falou, né, Krishnamurti fala muito assim, que a gente às vezes fica buscando muito as coisas fora, né? Muito, o tempo todo. E, inclusive, até dentro da própria meditação, a gente fica querendo uma técnica aqui, assim, assado, de outro jeito. E o Krishnamurti, especificamente, ele fala que a gente não precisa de nada para meditar, né? A gente precisa simplesmente, realmente, olhar para dentro da gente, aquietar nos aquietar, né? A mente, ela continua trabalhando, é normal. A gente não precisa silenciar a mente, a gente não precisa afastar os pensamentos, né? A gente pode simplesmente observá-los, ver o que está acontecendo e permitir que eles estejam aqui com a gente, né? E com isso, a gente vai aos poucos e meio que naturalmente, sem forçar nada, né? Aquietando, né? E entrando e tendo mais contato com o nosso ser. Que legal, que legal. Isso faz parte de quem o Marcelo é. Eu vou arborizando. Porque, né, eu falo que somos uma semente que crescemos, nos tornamos uma árvore com algumas raízes, damos alguns frutos. Algumas pessoas, elas dão frutos que são comestíveis, outras pessoas dão frutos que não são comestíveis, né? Enfim, cada um é de um jeito e isso é a essência da vida. Isso é o mais legal da vida, porque somos diferentes, no entanto, nos complementamos. É interessante, né? Porque realmente existem muitas fontes, né? E eu até, assim, o Krishnamurti fala que a gente não precisa buscar nada, né? Mas eu até me identifico um pouco com essa questão dessa busca, né? Eu até me considero um buscador. Mas quando a gente está buscando muito, a gente não se encontra. Quando a gente valoriza mais aquilo que a gente já tem, quem a gente já é, né? A gente encontra um equilíbrio e percebe que a gente tem muito mais ferramentas e possibilidades do que às vezes a gente imaginava. E tem tudo que a gente precisa para fazer aquilo que a gente deseja fazer naquele momento, né? Porque não tá aqui fora, tá dentro. Uhum. Que lindo isso, né? A gente já começou muito bem. Mas falando que, né, desse processo de busca, me vem muito um processo que eu compartilho demais, que é o autoconhecimento. Eu acho que se olhar para dentro, você tá buscando o autoconhecimento. Eu acho que a meditação é um braço para o autoconhecimento. E também trazendo um pouquinho para o nosso tema, né, que fala aí de uma relação de dependência, uma relação construída a partir de algumas dores emocionais. Como que alguém que está sofrendo de uma relação tóxica, uma relação abusiva, pode, de repente, reconhecer e começar a cuidar de si mesmo? Um suspiro aqui na frente. Antes de responder é sempre importante, né? Porque... Fica tranquilo. Porque... realmente isso é bastante complexo, né, Lu? Tem muitas e muitas variáveis e particularidades, né? Mas basicamente, né? E assim, é importante talvez a gente dizer o seguinte, né? Tudo que a gente fala aqui, tudo que eu venho trazendo aqui é do ponto de vista médico, né?
Então, eu não trago nada em nenhum momento com qualquer julgamento. E se eu não estou trazendo nada com essa... justamente, a minha premissa é de não julgamento. Até por ser médico, né? Você também, por ser da área de saúde mental, por ser psicóloga, a sua premissa também é a mesma da minha, de não julgamento. E a partir do momento que a gente parte disso... não existe também culpa. A gente também não culpabiliza ninguém. A gente vai partir desse ponto de que talvez descrever e observar e descrever aquilo que a gente está observando no comportamento das pessoas para que elas tenham mais consciência disso e a partir desse ponto tomem as ações necessárias. Que elas julguem que estão ao alcance e que cabem para a vida delas, né? Ou seja, não é apontar que aquilo é certo ou errado. Exato. Porque foram escolhas que ela foi fazendo ou consequências que foram acontecendo de escolhas que fez ainda lá atrás. Mas chegou numa situação que talvez seja insustentável e quando vai procurar um profissional da área de saúde mental, esse profissional precisa estar muito bem preparado para não apontar aquilo como... olha, foi uma escolha errada, ou foi uma escolha certa, isso é certo ou errado. Muito bem colocado, sabe? Eu nunca falei isso aqui no podcast, mas em live também nunca falei sobre isso, mas as pessoas têm medo de chegar até um profissional de saúde exatamente por conta desse pré-julgamento que está dentro delas, mas nós, enquanto... está dentro de todos os seres humanos, mas nós, enquanto profissionais, no desempenho da nossa função, não temos o direito nenhum de apontar. Sim. Isso é maravilhoso saber, né? Exato, exato. E aí, partindo disso, né, acho que cabe a gente diferenciar, né, em primeiro lugar, né, o amor, né, o que é o amor, né? O amor, sabendo que é o amor, porque a gente confunde, né? Porque a gente tem um misto, às vezes, de sensações, de sentimentos o tempo todo nos nossos relacionamentos de maneira geral. E ninguém nunca nos explicou o que é o amor, né? A gente sabe que às vezes a gente se apaixona, né? Quando a gente começa se apaixonando na adolescência, né? Às vezes a gente é correspondido, às vezes a gente não é correspondido, a gente sofre quando não é correspondido, né? E se for correspondido, se a gente se engaja numa relação e essa paixão inicial, ela vai sumir, né? Ela precisa sumir para dar lugar aí a uma construção que é realizada a dois, né? A gente vai encarar, a gente vai nos defrontar com as diferenças, com imperfeições, com quebras de expectativas, com frustrações, conflitos, e nem sempre a gente está totalmente maduro ou então preparado, eventualmente, para lidar com tudo isso. Mas a gente pode aprender, né? E se a gente tiver essa abertura, em princípio, a aprender e lidar, e se esse sentimento for forte o suficiente, a gente consegue superar e construir algo que é realmente sólido, lindo, belo, né? E que vá perdurar, né? Trazendo frutos como a gente vê na sua família, né? Ah, que legal. Com 2 filhos aí lindos e... Muito bom isso. O amor, em contrapartida, ele também é livre de julgamento. E ele, quando você fala, né, dessa construção, de entender, da pureza, o contrário disso a gente pode entender como um relacionamento, um amor mas um relacionamento construído à base de uma insegurança, de uma dificuldades, de uma falta de autoconhecer-se. E quando eu me relaciono com algumas pessoas que de alguma forma essa minha insegurança, isso que é meu, invade o que é do outro,
eu tô então construindo uma relação tóxica, uma relação ruim. E aí, nesse ponto, existem várias teorias, né? E tem teorias psicológicas, por exemplo, relacionadas ao apego, né? Mas aí que vão explicar e que vão justificar e que vão ter mais relações, por exemplo, com o tipo de comportamento que a gente tem com o outro, com um parceiro amoroso, né? Esses apegos, né? São construídas geralmente na infância. Uma pessoa que é mais segura, que tem na sua infância, né? Ela é bem acolhida e ela é alimentada em torno de uma segurança emocional, né? Ela vai conseguir lidar bem e vivenciar um amor mais saudável, né? Enquanto que algumas outras que passam por questões de rejeição, de ansiedade importante, acabam desenvolvendo um tipo de relacionamento, um tipo de apego que leva a um relacionamento mais patológico. Mas não só isso, né? Isso é apenas uma das teorias, né? Falando um pouco do autor, seria Bowlby, né? Que fala sobre isso. Mas a gente percebe também no dia a dia que existe também uma relação genética. Uma questão genética, às vezes, envolvida, né? Quando a gente fala em amor patológico, tá? De novo, o comportamento humano, ele não é determinado por apenas um viés, não é determinado por apenas uma situação, por apenas um fator. Ele vai ser determinado por questões genéticas, né, constitucionais, determinado por questões de exposição ambiental, né, tanto cultural, quanto de educação, quanto eventualmente de traumas, né? Tudo isso vai determinar o nosso comportamento, né? Mas aí no caso do amor patológico, e aí depois eu vou diferenciar ele do ciúme patológico, né? A pessoa no amor patológico, ela tende a esquecer-se de si mesma. Busca fazer tudo pelo outro. Ela vai deixar, inclusive, de lado por compromissos, amizades que tinha, coisas que gostava de fazer antes, às vezes trabalhos, para, às vezes, cuidar do parceiro ou da parceira. Ele vai querer, ou ela vai querer, ficar cada vez mais e dedicar mais e mais tempo ao outro. E parece que isso passa a ser meio que insaciável. Parece que isso torna-se, às vezes, uma pessoa, e isso eu ouvi até de um paciente meu essa semana, grudenta, que exige. O ciúme pode aparecer também, mas não é, às vezes, o principal elemento aqui. Ou seja, nem toda pessoa que tem uma relação patológica, ela também tem o ciúmes patológico. Exato, exatamente. Por quê, né? O amor, a gente, nos estudos, né, e na prática clínica, a gente percebe o seguinte, que ele se aproxima mais de um comportamento de dependência. Uma dependência emocional. E é como se o outro, o parceiro, se tornasse o elemento que causa o vício, a dependência. Então você vai tender a ter uma tolerância, ou seja, que são fatores, né, estruturas da dependência. Ou seja, você vai tender a ter uma necessidade cada vez maior de estar mais próximo. Se você está longe, distante, física ou emocionalmente, se o parceiro se distancia, né, física ou emocionalmente, a pessoa fica muito angustiada, muito ansiosa, irritada, como se fossem sintomas de abstinência. Olha que interessante. E a pessoa tende a estreitar o repertório.
Ou seja, coisas que gostava de fazer antes, deixa de fazer. Uhum. E aí passa a viver em função dos gostos do parceiro. Uhum. Já o ciúme patológico, e o ciúme, se a gente for pegar pela etimologia aí da palavra, né, ele vem do latim, né, de zelo, de cuidado, né? E o ciúme, ele pode ser bom. Ah, é? É, mas ele vai ser bom quando, né? Quando ele é pontual, quando ele é leve, não é frequente, tem alguma relação direta com alguma evidência, mostra um cuidado e uma proteção de alguma forma a uma ameaça ao relacionamento. Então você pode Maravilha. demonstrar o ciúme de uma maneira adequada, né, e autolimitada. O problema é quando isso começa a descontrolar e a impactar a vida dos dois Uhum. e impactar o relacionamento. O amor, se o amor se aproxima mais de uma característica de dependência, como se fosse dependência de substâncias, de drogas, né? Os ciúmes, ele já se aproxima mais em termos de características de um transtorno obsessivo compulsivo. Olha que interessante. E o que é o transtorno obsessivo compulsivo? É o toque, que as pessoas costumam dizer, né? Aquele comportamento que a pessoa precisa repetir diversas vezes o mesmo comportamento. Por exemplo, fica lavando a mão muitas vezes, a pessoa tem uma sensação de que está sujo, de que está contaminado, que tem algum problema, e aí ela lava a mão e no minuto seguinte já tem a sensação de novo, volta a lavar a mão e às vezes ela passa horas e horas num mesmo comportamento, né? Alguns traços, né, obsessivo-compulsivos, todos nós temos. Putz, será que eu fechei a porta de casa? Uhum. Quando sair, você fica aqui lá, às vezes você vai lá, volta, ok. Não, fechei, volta pro trabalho, vai embora numa boa. Mas quem tem um transtorno, ele não consegue, às vezes, interromper e fica voltando, indo, voltando. E às vezes não é nem algo muito objetivo como isso. Às vezes é algum pensamento, alguma imagem que vem. E aí a pessoa fica brigando e se degladiando com esse pensamento por horas e horas e não consegue sair do lugar e avançar. E aí, passando isso para a questão do ciúme, né? O que acontece? Quem tem ciúme fica com um pensamento, com uma ideia de infidelidade, eventualmente que a pessoa está sendo infiel, ou então o que ela pode estar fazendo agora, onde que ela está. Quem tem toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, assim como quem tem ciúmes, tem uma questão de controle, busca o controle das situações de maneira geral. O tempo todo está buscando o controle. E aí imagina só, se sobre um objeto, por exemplo, no toque, se eventualmente não tiver a caneca alinhada aqui direitinho, pode acontecer alguma coisa com alguém da minha família. Eu fico ali e coloco. Mas daí, eu alinhei, meio que já aliviou essa minha ansiedade, esse meu pensamento intrusivo que veio. Agora imagina se fazer isso com uma pessoa. É muito angustiante. Você não consegue. Você não consegue controlar isso nesse ponto, né? Então, quem tem ciúme patológico acaba sofrendo muito com isso. Porque quer as coisas à sua maneira. Exato. E aí fica controlando, aí fica checando, daí às vezes coloca rastreador no carro, fica querendo saber, descobre a senha do outro, fica vendo se tá traindo ou se não tá traindo, ou o que tá acontecendo, se tá falando com outras pessoas. E aí ele vai limitando e vai cerceando a liberdade do outro. Olha, você tá com um batom muito rosa, não pode. Você tá com um decote, não pode. Uhum. E aí você vai cerceando, limitando
transformando a rotina do outro e do casal algo, uma tortura, né? Sim, porque a longo prazo isso vai ter um prejuízo significativo na relação, comunicação, Sim. até para educar os próprios filhos que o casal vier a ter, né? Uhum. Porque vai ser uma relação completamente conturbada. Uhum. E quando você falou tanto da relação, né, de dependência quanto do ciúme, né? Ficou claro as pequenas diferenças aí que existem, mas tem pessoas que elas estão nos dois campos, né? Assim como não necessariamente tem um, eu vou ter o outro, mas tem pessoas que estão nos dois campos. O que seria um caso extremo dos dois lados, mas o que seria um caso extremo? E quais são as maiores consequências que um relacionamento nesse nível pode trazer para a vida de alguém? Tá. Casos extremos, né? A gente vê, por exemplo, as estatísticas mostram o seguinte, né? Existem alguns estudos mostrando que em pessoas com amor patológico, né? 30% delas já tentaram suicídio. Uau, número Pelo muito menos uma alto. vez. 30% é muito alto. Muito alto. Por quê, né? E aí eu trazer um pouco isso. O amor patológico, a sensação de abstinência é uma dor excruciante. Quando existe, por exemplo, uma possibilidade ou expectativa ou eventualmente um rompimento de uma relação no qual um deles tem amor patológico, né? A pessoa fica maluca, perde a cabeça, sente que não vai conseguir viver sem a outra pessoa. E é diferente de uma bebida, uma droga, alguma coisa assim que você vai lá no bar da esquina e compra. Não, a outra pessoa é única e tem vontade própria, né? São casos extremos de amor patológico. A tendência às vezes existem muitos casos de suicídio mesmo, né? E é isso que me chamou a atenção de trazer esse tema para cá, né? Porque a gente percebe, a gente observa no pronto-socorro jovens, idosos. Eu peguei, assim, recentemente, idoso com ciúme patológico. Olha só. Uma idosa trazida aí pelo marido. Um jovem trazido pela mãe, de 20 anos, com amor patológico, pensando em suicídio. E pessoas de todas as idades e de todos os sexos aí que sofrendo. Eu ia te perguntar isso. Existe uma probabilidade maior em homem ou mulher? Ou é meio misturado isso? Ótimo. Tá. Existe sim, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de ciúmes, né? Na verdade, a tendência é que, de alguma forma, o ciúmes, como é uma coisa de maior controle, né? Tendência é que haja uma certa prevalência um pouquinho maior e esse controle vem junto com uma certa agressividade, né? Existe uma tendência um pouquinho maior para os homens, enquanto o amor patológico aí para as mulheres, né? Mas aí, por exemplo, dentro do próprio ciúme, né? Existe diferença dentro do próprio ciúmes. Tem um ciúme pela psicologia evolucionista. Então existem várias linhas, né, de pensamento que abordam também esse tema, né? Mas pensando na psicologia evolucionista, por exemplo, né? Existem dois tipos de ciúmes, um ciúme mais sexual e outro um ciúme emocional, tá? E aí, você me permite fazer um teste aí com você? Vamos lá. Ai, meu Deus. Tomara que eu passe nesse teste. Não sei se passar vai ser bom, viu? Vamos lá. Tem duas possibilidades, tá?
Qual que você acha pior para você? Imagina o seu marido te traindo com uma mulher, testando várias posições sexuais. Ou 2, seu marido se envolvendo emocionalmente, profundamente com uma outra mulher. Que seria pior? Pra você. A 2. Exato. E quer dizer, exato, né? Exato de acordo com os estudos que as mulheres tendem a ter um ciúme emocional muito mais importante. Isso não exclui que elas tenham também o ciúme sexual, né? Mas quando a gente coloca de uma questão binária de escolha, as mulheres tendem a ter um ciúme emocional maior. Já os homens tendem a ter um ciúme sexual maior e não se importar tanto com essa questão emocional, né? Tanto que a gente observa, às vezes tem pacientes que às vezes vêm, né? Mulheres que sofreram traições pelo marido, mas falam assim, mas ele falou que foi só sexo. Uhum. E tudo bem, eu acreditei nele, ele falou que me ama e que tá tudo certo, então vamos continuar. Pessoas independentes financeiramente e que não teria nenhum problema, por exemplo, em romper eventualmente a relação, né? E aí eu vou arborizando, eu vou lembrando de outras coisas. Vamos lá! Vai falando. Também te cortei algumas vezes perguntando outras coisas. Vamos deixar fluir, né? E aí eu lembro da sua pergunta da questão da toxicidade do relacionamento, né? Voltando, que eu acho que eu não respondi ela por inteiro, né? Então, em que momento que isso se torna realmente tóxico, né? Principalmente porque, em primeiro lugar, quando a gente permite, né? E quando eu falo permite, de novo, não é julgamento, e não é culpa, nada disso, né? Mas talvez a gente não esteja percebendo que isso está acontecendo, né? Ou que, eventualmente, a gente esteja numa situação de aprisionamento, que isso pode acontecer mesmo, de fato. Existem diversas possibilidades para isso. Então aqui a gente está falando de forma genérica, né? E pensando, e eu não estou falando numa situação de aprisionamento, que eu digo, pode ser até as vias de fato, né? Mas não nisso, mas às vezes a pessoa que não tem nenhum outro recurso, que ela está eventualmente aprisionada num contexto de que ou de violência, né? De ameaças, de cuidados eventualmente com filhos, e a gente pode ter infinitas possibilidades aí, né? Mas fora desse contexto, naturalmente, né? A grande questão é que às vezes a gente não tem consciência de que nós podemos fazer alguma coisa. De novo, por isso a importância também de falar sobre esse tema, né? De perceber, em primeiro lugar, que a gente está numa situação como essa. A gente tá feliz no relacionamento? Se não tiver, por quê? O que está acontecendo? Trazer consciência para isso. E uma coisa que a gente observa, por exemplo, no amor patológico, como você, que nem vamos supor, um dependente de crack, ele vai encontrar todas as desculpas possíveis e imagináveis para fazer uso do crack. É o vício dele. Isso também pode estar acontecendo no amor patológico. Então, a gente tem que tomar consciência para nós mesmos, nem falar para ninguém. Procurar um profissional que possa ajudar, sim. Mas tomar em primeiro lugar consciência, se questionar as suas próprias justificativas, os seus próprios pensamentos que teoricamente justificariam manter uma relação infeliz. Será que não é possível fazer diferente?
Uhum. né? Será que isso que Importante. será que essa justificativa é real, é fato, né? Não haveria uma outra maneira de lidar com isso, né? E aí, às vezes as pessoas estão no relacionamento e eu vejo, por exemplo, pacientes que ficam a vida toda num relacionamento, no caso do amor patológico. Uma paciente, a vida toda num relacionamento, às vezes tolerando traição do marido, fazendo tudo, às vezes sustentando A o relação, o casal, casal, e, a casa. exatamente, inclusive financeiramente, mas totalmente desempoderada para terminar. E porque percebe e vivencia como uma dor tão grande e não se sente capaz, às vezes, de viver sem o outro. E se você está numa situação como essa, considere que isso pode ser patológico e que alguém pode te ajudar. E pode te ajudar tanto do ponto de vista psicológico como do ponto de vista medicamentoso. E aí, nesse ponto, Luana, é super interessante. Um dos primeiros pacientes, assim, nossa, mais, acho que quase uns, sei lá, 15 anos atrás, de uma patológica que eu atendi, foi um senhor de idade, não de idade nem tanta idade, mas 50 anos, por aí. E ele havia terminado o relacionamento. Para ele não fazia sentido um senhor culto, maduro, não tinha nenhum outro problema na vida. Ele tinha terminado porque não fazia mais sentido. E ao terminar, ele ficou doido. Ele entrou numa angústia extrema e ele não sabia de onde vinha nem porquê. E ele era a pessoa que... Tinha o amor patológico, no caso. E ele terminou. E aí ele começava a andar com um carro a alta velocidade em ruas pequenas, então se expondo a riscos, pensando em suicídio frequentemente, e coisa que nunca tinha acontecido com ele, a princípio. E aí tinha tomado vários antidepressivos, antipsicóticos e tudo, e nada resolvia, né? E aí a gente passou, né, uma medicação que é usada para dependentes de álcool. E aí entra a relação com a dependência. E a gente percebe também que quem costuma desenvolver amor patológico pode não ter nenhum problema com álcool, mas na família é muito frequente terem familiares próximos, ou nem tanto, mas dependentes de álcool, com problemas com álcool. Olha só que interessante. E aí quando a gente passa uma medicação para esse senhor e para quem tem amor patológico, que trata a dependência de álcool, né, que é da classe dos antagonistas opioides, né? É uma medicação que a gente usa bastante para esse fim. E essa resposta boa não acontece com todo mundo, mas em uma semana ele estava 80% melhor. Olha que muito rápido, incrível. porque... Super rápido. Pode dizer que essa dependência afetiva, ela também tem alguma disfunção química no organismo? Sim. Aí entra, né? Você fala sobre viver ou sobreviver. E a gente tem no nosso cérebro uma região que é responsável, que ele é o centro de recompensa cerebral. Tá? O que esse centro de recompensa faz? Ele recompensa o nosso comportamento que beneficia a sobrevivência da espécie.
tá? Mas já é uma sobrevivência biológica, não é, talvez não seja a sobrevivência que você fale que é do comportamental. Mas, e aí todos os comportamentos que prazerosos, eles acabam envolvendo de alguma forma esse centro de recompensa cerebral. Então, por exemplo, você se alimentar, o sexo, né? As substâncias. Na verdade, as substâncias, dependendo de substâncias, ela estimula neurotransmissores que nós já temos aqui, né? Presentes aí nesse centro, né? Então, comportamentos motivados de maneira geral vão passar aí por esse centro de recompensa cerebral. Então, quando existe alguma disfunção nesse ponto, e a gente pode levar, isso pode levar a um descontrole do comportamento. Por exemplo, umas compras patológicas, o amor patológico, são dependências comportamentais, dependência de substâncias, e todos esses comportamentos, o jogo patológico, assim como as substâncias que a gente eventualmente ingere, que agem nesse centro de recompensa, vão ativar essa zona de sobrevivência, vão fazer com que você busque e passe a ter um padrão maior de dependência. Uau! Então, o funcionamento químico que acontece aqui dentro é como se fosse... É como se o cérebro entendesse. Eu posso ser ameaçado se eu estiver sem. Então, eu prefiro passar por tudo isso que eu tô passando e me manter nessa relação para eu me manter vivo, para eu me manter... Sim, exatamente. É assim, como se aquilo tivesse diretamente relacionado com a sua sobrevivência. E que sem aquilo, você não sobreviveria. Não sobreviveria. E é bem comum isso, né? Por isso o nome dependência. Sim. É exatamente isso, independência de qualquer coisa que a gente tenha. Exato. Bem interessante a gente trazer para as pessoas pensarem isso, porque o nosso cérebro ele usa o nosso sistema de sobrevivência na tentativa de nos defender, de nos proteger, de nos manter aqui. Mas quem foi que disse que nós precisamos apenas sobreviver? Exato. Quem foi que disse? É como se a gente não pudesse gastar energia com mais nada além de estar alimentando escolhas que estão nos fazendo mal. Mesma coisa, quando eu decido, sei lá, ir para uma academia. Eu começo num flow, né? A gente está falando de um fator onde eu estou apegado. E o outro depois, eu começo a procrastinar, deixar para depois, porque eu estou gastando uma energia que não me manteria viva, embora o meu desejo, por exemplo, o desejo de uma relação, quando eu construo uma relação, quando eu busco um parceiro, é ser feliz. Exato. Mas é como se só o fato de eu ter um parceiro significa que eu tô feliz? Não. Porque eu posso estar em sofrimento. Eu posso estar ali com uma dor gigantesca. Fantástica a tua explicação. E eu vejo que é um caminho para as pessoas começarem a pensar também que meu desejo pode ser casar, ter uma relação. Mas eu também não preciso estar em qualquer relação. Eu também não preciso ter qualquer relação. O que eu mereço enquanto pessoa? Quais são os meus valores? O que eu acredito que vale a pena suportar? Porque sim, eu também acredito que uma relação é de suportar muitas dores em vários momentos. Mas ter a consciência de que tal dor, ela não é abusiva. Mas sim porque eu preciso passar por isso, porque muitas vezes o meu parceiro só cedeu, né? Pensando que o relacionamento é um equilíbrio. Exato. As duas pontas precisam ceder e também ter benefícios em relação ao outro, né? É aquilo que eu tinha falado, né? Nós somos humanos, né? Em primeiro lugar. Sim. Né? Ninguém é isento de falhas. Total. Né? E a gente aprende com as falhas e aprende no caminho. E se há algo realmente valioso ali na relação, óbvio que a gente vai superar, óbvio que a gente vai lidar, né? O grande problema é quando isso persiste
isso se repete, isso não cessa. E continua, e continua, e continua, e não muda, né? E causa um sofrimento constante, prolongado, né? Um aprisionamento mesmo. Inclusive para a família num todo, né? Exato. Porque todo mundo sofre. Sim. Então, é isso que a gente precisa... E se você, por exemplo, pensa em suicídio, imagina só, você pensar em tirar a própria vida, algo de errado tá aí. Sim. Né? Nossa, quantas possibilidades? Será que não tem nenhuma outra possibilidade antes disso? Estamos em quantos bilhões de pessoas, de seres humanos no mundo? Minha vida acabar minha vida simplesmente por conta de uma pessoa. Sim. Será que isso vale a pena? Pois é. Tem uma coisa que me veio à memória agora. Eu tenho uma paciente, que é até importante você me ajudar a pensar sobre e tenho certeza que ela vai escutar. Tenho certeza, eu tenho tenho algumas pacientes assim, mas eu vou citar um caso específico. Ela já entendeu que o marido trai, ela já entendeu que a vida do marido, ele é uma pessoa imatura emocionalmente, ou seja, ele cresceu em tamanho, mas não se tornou homem no sentido de cuidar, esse é sempre o relato dela, tá? Tô passando aqui o que é relato dela. Ele não faz o papel que, na cabeça dela, um homem deveria estar fazendo. E ela se submete, por exemplo, as idas dele no hotel com outra pessoa, as mensagens que ela vê eles trocando, ela se submete a esse tipo de coisa porque primeiro que eles têm um negócio juntos e para ela é muito difícil abrir mão, mas ela não consegue entender. Ela fala assim, por que essa dependência? Como é que eu me livro disso? Como é que eu saio disso? Porque tá causando muito sofrimento para ela. A família toda já percebeu isso. A família toda, ela sabe que ela tem pessoas do lado, mas ao mesmo tempo é muito difícil para ela tomar a decisão de, poxa, agora eu preciso sair disso. Tá, e a gente percebe o sofrimento dela de olhar para ela. Mas ela tem dificuldade de sair. Ela deseja e não consegue. Não consegue. É como... E assim, no fundo, num processo de atendimento, tô falando isso pra você agora, né? Nunca falei isso pra ela, mas possivelmente ela vai escutar. Eu acredito que ela ainda tenha esperanças de que ele vá mudar em algum momento da vida. E por isso que ela não abre mão dessa relação. Sim. Que tá fazendo mal. Exato. Mas porque ela acredita, e isso eu acredito também que não tem nada a ver com o ser humano em si, mas com a dor e com essa dependência significativa que preciso ter essa pessoa do meu lado. Preciso, né? Aí, de novo, você me fez trazer de novo o gancho do relacionamento abusivo, que eu vou complementando aos poucos. Vamos lá, porque é uma construção mesmo, né? De novo, né? A gente percebe uma relação de poder, né? De alguma forma, ele percebe que ela não consegue terminar esse relacionamento. E aí, se você tá nessa situação confrangida, né? De submissão mesmo a uma condição, né? Eu falo assim, primeiro tomar consciência, ela já tomou, né? Eu tô com um problema aqui, não sei como que eu resolvo isso, né? Já tá procurando ajuda, né? Tá conversando isso com você, vocês estão trabalhando isso, né? Dentro da terapia. E aí, só que ela tá presa, ela se sente presa. E aí ela precisa questionar, né? Em primeiro lugar, por que eu não consigo? Sem resvalar pela justificativa de continuar, do porquê continuar, mas porque não consegue romper. E isso daí pode ter a ver com uma questão realmente muito fisiológica, né? Quando eu falo voltando um pouquinho da parte tóxica, é porque, né? Você percebe que o outro, o parceiro, ele tá fazendo, sim, um abuso
dessa relação, porque ao saber que ela não termina, que ela não consegue, ele nada de braçada fazendo a própria vontade. Uhum. Então, é uma relação abusiva e talvez venha também uma violência psicológica junto, ele diminuindo ela, ele rebaixando ela, inferiorizando ela, também para alimentar, para ele ficar confortável nessa situação e continuar com o comportamento dele sem ninguém incomodá-lo, né? De alguma forma, ele também é benéfico para ele estar nesse relacionamento, senão ele também teria já rompido com ela. Uhum. Então, alguma ligação, né? Ele tem alguma vantagem, algum ganho ele tem. Mas isso não é amor, né? Uhum. Porque o amor não vai ficar machucando o outro. Vai respeitar o outro. O amor saudável, Maravilha. né? E aí, do ponto de vista dela, isso me parece sim uma característica de amor patológico, porque se ela não está tendo condição, pode ser uma questão física, uma questão biológica, uma questão de abstinência. Talvez ela sinta muita dor só de pensar nessa possibilidade. E talvez essa questão do negócio seja só uma justificativa. Isso é importante, porque sempre tem uma justificativa por Exato, trás. sempre Uma hora é um vai ter. negócio, outra hora é uma outra coisa. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Uma hora precisamos pagar uma dívida, uma hora precisamos fazer isso, uma hora a gente compra uma viagem junto, vou esperar passar. Sempre vai existir, né? Tô lembrando de várias justificativas que eu recebo em relação a isso. Sim. Então, sempre a pessoa que está em sofrimento de dependência, né? Dependendo dessa relação, como se fosse mesmo uma droga essa relação, ela vai estar ali se justificando porque qual é o motivo dela estar se mantendo naquilo que está já visivelmente né, a machucando. E para sair disso é um processo. É uma construção gigantesca. Não é só uma decisão. Sim, parte da decisão. Né, dessa autoconsciência, desse reconhecimento, mas não é só a decisão. Pode ter uma questão física, biológica, química envolvida também. Que precisa ser cuidada. Então, todo mundo que está ouvindo e está numa relação assim, é importante que busque algo que mude, que troque essa sensação. O último podcast que a gente gravou, o Rodrigo falou sobre uma forma. A gente vem construindo essa forma e muitas vezes a gente quer que essa forma mude, mas a gente continua com aquela forma que foi lá atrás. Então a gente desvazia a forma inteira, mas não muda o molde dela. E é óbvio que eu vou repetir esse padrão, até que eu aprenda de fato alguma coisa que seja significativa, né? Para que o meu cérebro entenda que meu sofrimento seja tão intenso e eu consiga fazer a mudança. Mas, dentro da relação dependente e também do ciúmes patológico, né? Como eu, enquanto pessoa, o que eu posso fazer, né? Como não? O que eu posso fazer enquanto pessoa para ajudar um casal que eu percebo dessa forma? Porque tem muito aquele ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas se eu percebo que é alguém que está em sofrimento, que aqui tem pessoas que possivelmente não estejam vivendo mais, que conheçam outras pessoas que estão, tem alguma coisa a ser feita? É difícil, né? Porque, né? No caso do amor patológico, tem essa questão de que ela vai buscar realmente alternativas. E tem, por exemplo, pacientes que deixaram de falar com os pais porque os pais começaram a falar e a pontuar a respeito disso. E não adianta o outro ficar falando, então. Você pode estar se colocando, tô aqui pro que você precisa. Maravilha. Né? Eu percebo que tá assim e conta comigo.
Mas se ela ganhar consciência, ela vai te procurar. Isso. Caso contrário... E já no ciúmes, né? Porque o ciumento, ele continua com o comportamento de ciúmes e ele se arrepende depois, né? Mas quando entra na cabeça dele aquilo lá, poxa, onde que ela tá, onde ele tá e como que tá, vou ver. E aí fica, às vezes o parceiro não responde uma mensagem, demora para responder, daí quando responde, onde você tá? Você sumiu, desapareceu, e aí? E tô aqui preocupado, começa a esbravejar e você tava com quem? E aí e de novo, tem um comportamento de checagem, de verificação, né? Então, e às vezes no ciúme patológico, o ciúme ele pede às vezes 8 horas por dia nesse comportamento, né? Pensando nisso. Então, também é algo bastante torturante, né? E aí depois que esbraveja e que a pessoa fala, daí dá uma aliviada muitas vezes, né? Mas ele acaba voltando e isso continua incessantemente, apesar das evidências. Então, às vezes não adianta mostrar evidências, mesmo com evidências, a pessoa não se convence. O extremo disso é chegar num quadro de ciúme delirante até. Num quadro até psicótico, né? No qual existe uma ruptura maior com a realidade. E aí a pessoa acredita veementemente que o parceiro tá traindo. Né? E que doido, né? Porque a cabeça ela vai funcionando de uma forma e ele tem certeza. Ele acaba trazendo aquela certeza absoluta de que isso tá acontecendo, mesmo que o real, a circunstância não esteja mostrando isso, né? Uma outra coisa que a gente já tá chegando ao final, eu nem vi passando tempo. Foi conversando, fomos indo, viu que eu falo bastante, mas eu tenho 2 coisinhas pra gente finalizar. Uma última pergunta e depois eu vou fazer o final. A última pergunta é, quando existe, né, a consciência de que estou me envolvendo numa relação patológica ou tenho um ciúmes patológico, né, é importante pensar que os 2 precisam de ajuda, tanto quem sofre quanto aquele que não, ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Mas é óbvio que, né? Em primeiro lugar, psicoterapia não faz mal para ninguém, ao contrário, Maravilha. todo mundo precisa e faz muito bem. Importante, né? E até para lidar melhor com essa situação, acho que é importante pelo menos participar junto, estar junto. Uma terapia de casal, talvez, um processo. E eu acho que faz parte desse processo e dessa construção de casal, né? De estar junto aí na saúde e na doença, né? Então, se você enxerga isso, se você ama de verdade, né? Você vai cuidar, né? E aí, né, voltando aí lembrei de uma coisa, Vamos lá. da questão da Índia, né, do meu mestre indiano e coisa que ele fala, né, ele fala assim, traz um sutra às vezes pra gente trabalhar isso em qualquer relação, né, que é cada um de nós somos separados, completos e independentes, né, seres separados, né, somos completos em nós mesmos, a gente não precisa de ninguém. E aí, porque a gente às vezes fica procurando e buscando a nossa cara metade, a outra metade da laranja, né? A tampa da panela. Exato. E tem até um mito, né, no Banquete de Platão, que fala que existiam seres andrógenos que tinham 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas e a genitália, e que eles se sentiam tão poderosos que Zeus, enfurecido, mandou Apolo cortá-los ao meio. Eles começaram a vagar entristecidos, depressivos e pelo mundo buscando a outra metade. E quando se encontravam, se abraçavam e não faziam mais nada e morriam daquela maneira. E como estava
acabando aquela espécie, Zeus pediu para... É que a genitália estava para trás, tinha deixado para trás. Né? Zeus pediu para Apolo colocar as genitálias para frente e para que quando eles se abraçassem, a espécie não continuasse, eles se reproduzissem e a espécie não morresse, né? Então, isso traz um pouquinho essa mítica aí do amor complementar, né? Mas, de fato, se a gente for pensar aí, qual é a porcentagem pela qual eu sou responsável na relação? Qual a porcentagem que eu preciso ser responsável na relação? Né? Se eu posso falar, 50% responsável e ela ou ele, outros 50%. Só que daí qual que é o seu 50% e qual que é o 50% dela? Talvez vai ficar um buraco. Qual é a clareza disso, né? Então, se a gente for responsável, 100% responsável pela relação, né? Olhar a relação por esse prisma, né? De se responsabilizar por inteiro, você vai estar completo. E é óbvio que com isso a gente busca também uma reciprocidade. Se a gente não tiver tendo essa reciprocidade, é algo a se questionar. Quando eu falo de estar completo, você é completo em si, você não precisa do outro. Você é completo. E você estando bem, inteiro, íntegro, né? Você não vai depender do outro para te fazer feliz. Você vai estar feliz junto com o outro. E vai poder também cuidar do outro. E aí o independente é que cada um tem as suas próprias opiniões e a gente vai se relacionar e vai gostar da outra pessoa. Ou não também. Ou não, com sem ou apesar dessas opiniões e do jeito de cada um. Né? Então, não é separado, completo e independente. E um relacionamento se constitui por relação de amizade, amante e de pais, né? Que os indianos falam, eu estou trazendo da maneira como eles falam, né? Então, amizade é um tripé do relacionamento, né? Amoroso, no caso. Amizade é aquela afinidade, você conseguir conversar, trocar ideia, né? Ser amigo um do outro. A questão de ser amante, obviamente, ter a atração física, o envolvimento afetivo, amoroso, né? Esse carinho, né? Essa troca, né? E de paz é de cuidado de um com o outro, né? Maravilha. Então, se você está completo em si mesmo, os dois estão completos, né? Podem cuidar um do outro. E em um momento um vai precisar de cuidado, o outro vai precisar de cuidado em outro momento. Em um momento a gente vai precisar conversar, a gente vai poder exercer mais a questão da amizade e outros momentos. Então, uma relação saudável tem um equilíbrio, né? Nesse tripé. Né? Maravilha. Que é uma analogia assim que eu gosto de trazer. E adorei de verdade. Pra gente finalizar, porque passou muito rápido. A hora que eu olhei já tinha dado 1 hora. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão de alguma forma sofrendo ou com relacionamento abusivo ou com uma patologia aí, um ciúmes patológico, dentro das duas coisas, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre todo o teu conhecimento, toda a tua experiência, para aliviar o coração delas de alguma forma. Tudo passa, né? E existe... Quando a gente sente que não dá mais, que é o fim da linha e ainda tem muita estrada. Os nossos pensamentos, nossas emoções, esses sentimentos, às vezes, por piores que sejam, né?
por mais pesados e dolorosos que sejam, eles passam e você continua. O sentimento em si não vai te matar, né? Então, e não só tudo passa, como todo problema tem uma solução. E pode ser que você não esteja vendo a solução para esse problema, e pode ser que você não tenha eventualmente a solução para esse problema, mas certamente tem alguém que você conheça que pode te ajudar. Maravilha. É isso, gente. Como é que as pessoas podem te encontrar? Encontrar o Marcelo para marcar uma consulta, para, enfim, para saber mais do seu trabalho, para te conhecer melhor. No Instagram é dr de doutor, né? dr.marcelocampos. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Gratidão imensa pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pela tua experiência. Estou muito feliz de ter te reencontrado nos caminhos da vida. Não foi num curso dessa vez, mas... Eu fiquei muito feliz também de te ver de novo. Muito obrigada. E é isso. Espero que você tenha curtido esse episódio. Foi bem interessante, bem técnico e com um aprendizado profundo. Compartilha. Se esse assunto te interessa ou interessa alguém que você conheça, compartilha, curta, leve, nos ajude a levar essa mensagem tão importante para mais pessoas. E tenho certeza que ao compartilhar você vai estar ajudando as pessoas a identificar o quanto o relacionamento delas precisa de melhoria. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!